Graça, paz, igreja, graça, paz, povo de Deus. Tudo bem com vocês? O Senhor nos concede mais uma oportunidade de estar, falando da palavra de Deus, para que as nossas vidas sejam alcançadas e, na verdade, é para que as nossas vidas recebam o alimento da parte do Senhor para nós, E nós sabemos que este alimento, ele é todos os dias, esse alimento que nós recebemos da parte do Senhor, que é a palavra de Deus, ele está disposto para nós ali. Basta nós acessar no Senhor este alimento espiritual, que é a Bíblia. Basta a gente se dispor, e tirar o tempo ali para poder ter esse momento de comunhão com o Senhor. E o Senhor trouxe para mim uma palavra que está escrita em João capítulo 8. Abra comigo, você que está vendo. João capítulo 8, versículo 1. E nessa palavra está escrito: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. A gente sabe que o Senhor, ele, no meio da multidão, no meio de pessoas que estavam em busca de tantas coisas, de uma cura, de um milagre, ou de escutar o Mestre, o Mestre Jesus falando ali, pregando. E o prazer do Senhor era o alimento espiritual, pregar e ministrar para aquelas multidões. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram: Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Vamos dar continuidade. Versículo 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Acusá-lo quem? Cristo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Verso 9. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? É uma pergunta, Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Essa palavra aqui tem várias chaves para nós, tem vários ensinamentos para nós que possamos refletir agora, nesses minutinhos aqui, breve. Então, a gente vê que no início aqui o Senhor nos mostra, Ele se assentou para ensinar, estava ensinando, ali junto com o povo. E sempre onde Jesus estava, a gente sabe que aglomerava pessoas, E os mestres da lei, os fariseus, trouxe, nesse contexto aqui, uma mulher pega em adultério. No ato do adultério. E eles foram até Jesus para poder testar o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, O que deveria fazer com ela? Qual seria a atitude de Jesus?
Eu confesso para vocês que quando eu li essa passagem aqui, né, pela primeira vez, eu ri de nervoso, de nervoso, porque quando eu vi que no meio daquele alvoroço, né, no meio daquela situação ali, daquele caos, né, daquela mulher, né, e os fariseus e todos que estavam à volta dela, Jesus se inclinou e escreveu no chão. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus. Eu pensei assim, eu falei, como que o Senhor tinha uma estrutura. E eu pensei assim, como que o Senhor teve essa atitude. Por isso que o título dessa mensagem é uma atitude inesperada. A atitude do Senhor de meio àquele caos, como o Senhor conseguiu se controlar, né, as emoções ali alvoroçadas, né? As emoções ali, todo mundo ali gritando, todo mundo questionando Jesus, o que que ele vai fazer, como que ele vai agir, esperando dele, né, uma atitude. E Jesus se abaixou e se escreveu. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Nós sabemos que essa mulher ela foi pega em adultério. E não tinha só a mulher. Não existe adultério de uma pessoa só. Existe adultério de um homem e de uma mulher. E os fariseus trouxe só a mulher, não trouxe o homem. Aí a gente já pode refletir. Algo que também não está escrito na Bíblia, mas a gente pode refletir. Eu não acho que essa mulher estava com roupa adequada, porque ela foi pega no ato do adultério. Eu acredito que também é algo que a gente pode pensar que quando Jesus ele se inclina ali no chão para poder escrever, né, ali na areia, é uma atitude de respeito da parte do Senhor. Porque aquela mulher deve estar com roupa rasgada, ela não estava adequada ali para estar no meio de todos, né? Eu acredito que é uma atitude de respeito da parte do Senhor para com aquela mulher. Vamos continuar, versículo 9. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Gente, eu sou apaixonada com a palavra de Deus. Quanto mais se tratando assim dos 4 evangelhos, quando a gente faz aqueles estudos, né, sobre a vida de Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo, sabe? E como a gente vê algo que eu fico todas as vezes que eu leio, eu fico impactada é como Jesus ele agia com as pessoas, como eram as atitudes de Jesus, como Jesus em meio a situações ali de desespero e situações difíceis, como que Jesus ele abordava e como ele agia. Isso é algo que me impressiona. Se todos os dias eu pegar a Bíblia e eu ver a atitude de Jesus, eu vou continuar sendo assim impressionada e impactada, porque isso realmente é algo que me traz um impacto em ver como Cristo ele conversava, como ele agia, como ele se comportava em meio às situações. E nessa atitude o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus falou: quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E nós sabemos que aqui nesse contexto, os mais velhos foram saindo um por um até ficar sem ninguém e ficar só ela e Jesus. Por isso que eu falo uma frase que marcou minha vida: não tem como a gente ter um encontro com Jesus e continuar a mesma pessoa. Quando a gente tem um encontro com Jesus, nós mudamos na essência. A nossa vida até um momento ali de ter esse encontro é de uma forma. Depois que a gente tem encontro com Jesus, a gente é uma nova criatura. Porque esse impacto de ter um encontro com Jesus muda todo o rumo da nossa história. Muda tudo, tudo, tudo. Tudo se transforma novo a partir desse momento.
E Jesus fala para ela, no verso 11, que para mim é a maior chave aqui nesse texto, né? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Essa é a maior chave que eu trago para mim. Jesus ama, ama, ama o pecador, mas o Senhor abomina o pecado. O Senhor teve compaixão, misericórdia por aquela mulher no momento que ninguém mais teve. O Senhor teve um olhar de misericórdia por ela. Mesmo que ela estava em prática de pecado, o Senhor Jesus olhou para ela de uma maneira diferente. E é assim que o Senhor olha para nós, trazendo essa palavra. Mesmo que você esteja numa situação que você fala assim, eu não consigo sair. O pecado aqui foi o adultério, mas o pecado, ele pode ser tantas coisas. O pecado pode ser uma vida de vício. O pecado pode ser fofoca, mentira, né? Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. O pecado aqui pode ser tantas, tantas, tantas situações. E você se encontra hoje numa vida em prática de pecado? Eu quero te dizer para você, olhando nos seus olhos, Jesus não te condena, mas Jesus te dá um comando a partir de hoje. Vai e não peques mais. Larga, abandona essa prática de pecado e seja através de Jesus uma nova criatura. Ou seja, se comporta, suas atitudes vai mudar a partir desse momento que você tem um encontro com Jesus, tem um encontro com essa palavra, porque a palavra do Senhor nos liberta. Ah, você pode falar assim para mim, mas eu não consigo não. A situação que eu tô presa, consegue sim. Expressa essa situação do Senhor diante da oração, pede ajuda para os seus líderes, pede ajuda para uma pessoa de confiança e ora. E seja sincero com o Senhor, fala, eu não consigo sair desse pecado. Senhor, esse pecado aqui está me aprisionando de uma forma que eu não estou conseguindo sair, me ajuda. Pede ajuda para Jesus, pede ajuda para pessoas de confiança e você vai conseguir. Outrora, quando a gente não conhece a Cristo, a gente vive em prática de pecado. A gente erra, a gente falha muito. Mas quando nós conhecemos o Senhor e quando nós conhecemos a palavra de Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de vencer o pecado em Cristo. Pecar, todos nós vamos pecar, porque nós somos falhos e nós somos pecadores. Mas quando nós servimos a Deus, nós não vivemos mais em prática de pecado. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente e o Espírito Santo nos traz o arrependimento e nós confessamos esse pecado diante ao Senhor e nós resolvemos e temos uma atitude de seguir em Cristo, ou seja, sem essa prática de pecado. Seguir servindo ao Senhor em santidade, seguir servindo ao Senhor, né, em obediência. Pela Bíblia aqui, eu estava meditando essa semana e pela Bíblia aqui o Senhor me deu uma direção linda, algo simples, mas eu achei lindo. Como que o que nos atrai ao coração de Jesus é a obediência. A obediência atrai o coração de Jesus. Na palavra do Senhor em Malaquias fala que existe diferença do ímpio e do justo. Lê lá, Malaquias. Malaquias 3, capítulo 3. Existe diferença entre o ímpio e o justo, porque o Senhor olha para nós e o Senhor está vendo se as nossas escolhas estão sendo seguir a Cristo ou seguir o pecado, a nossa carne. A nossa carne quer pecado, a nossa carne quer pecar. Mas nós somos uma nova criatura em Cristo. E o Senhor nos direciona a não viver mais em prática de pecado, em mentira, engano, promiscuidade, vaidade, arrogância, né? O Senhor nos ensina a seguir uma vida com Ele em Cristo. Qual é a nossa escolha a partir de hoje? Faz uma oração, peça ao Espírito Santo que traga ao seu coração o discernimento, tudo que tem te afastado do Senhor.
Às vezes o que tem te afastado do Senhor é gastar tempos e tempos com tudo que não edifica, mas você não tira um tempo para Deus em comunhão. Às vezes tem te afastado a mentira. Às vezes tem te afastado a falta de santidade. O que tem te afastado dos caminhos do Senhor? E quando eu falo dos caminhos do Senhor, é a comunhão com Cristo. Porque não adianta a gente estar na igreja e não ser verdadeiramente cristão na essência. O que é ser cristão? É andar como Cristo. O que é ser cristão? É viver, ter atitudes de Cristo, né? Isso que nos diferencia. É ser como Cristo na essência, né? Nós somos perfeitos? Não. Mas todos os dias nós estamos procurando amadurecer, todos os dias nós estamos procurando nos acertar diante do Senhor e buscar essa palavra, porque é um processo, é uma caminhada. Então você vai andar segundo o que o Senhor já te deu entendimento. Se o Senhor já te direcionou a acertar e algumas coisas você tem errado, então você não está ileso, não. Então você vai responder por isso, né? Porque o Senhor já abriu seus olhos espirituais, já te mostrou que isso é errado. Então se acerta, procura no Senhor todos os dias da sua vida se acertar e viver em comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Compartilhe essa palavra com uma pessoa que precisa, né? Uma mulher, um homem de Deus. Compartilhe essa palavra com uma pessoa que ainda não conhece o Evangelho, para que seja um alimento. Tem tantas pessoas sedentas e precisando de fonte de água viva, e nós sabemos que essa palavra é fonte de águas vivas. Compartilha, curte, faz um comentário que edifica. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.